E o tema da mensagem de hoje é oração, o caminho para a intimidade. Quantos aqui acreditam em Deus? Eu acredito que sim, né? Porque senão vocês não estariam aqui. Mas quantos de vocês já tiveram uma experiência com Deus que não fosse simplesmente cognitiva, que fosse experimental? Quantos de vocês já encontraram a Deus, já sentiram a Deus lá no âmago do seu ser? Esse é o desejo de Deus para todos nós. A vontade perfeita de Deus é que você e eu o conheçamos. Aliás, a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Quem Ele é, qual o seu caráter, qual é o seu coração, os seus atos extraordinários e maravilhosos. E eu creio que o grande galardão do homem é ter uma intimidade profunda com Deus. E não existe outra maneira melhor nos dias de hoje, enquanto somos mortais, do que através da oração. É através da oração que nós adquirimos intimidade com Deus. Eu quero começar lendo o texto de Hebreus, capítulo 8, versos 10 e 11, que diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Deus está falando com o seu povo, que chegaria um dia, que chegará um dia, onde todos nós conheceremos a Deus, onde todos nós teremos uma intimidade tão grande com Ele, que nós não precisaremos mais ser ensinados a respeito dele. Obviamente não está falando deste tempo. Eu creio que isso diz respeito já ao momento da eternidade, quando nós teremos uma intimidade tão profunda com Deus, que todas as coisas serão descobertas. Agora, isso fica claro que a vontade de Deus é se dar a conhecer a todos nós, e que nós o conheçamos não somente com o intelecto, mas com o profundo do nosso coração. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à procura de pessoas que abram o coração e que deixem que ele entre para um relacionamento de comunhão. E é interessante porque esta palavra que cearei com ele é uma palavra que não fala de uma refeição qualquer, não fala de um café da manhã, é uma ceia que na tradição hebraica durava de 3 a 4 horas com Deus. Então repita comigo e diga assim: Deus não quer que você passe só um tempinho na sua presença, mas que você se deleite dele. Amém? Quantos aqui já chegaram nesse nível de intimidade, de se deleitar em Deus? É maravilhoso, né? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o relacionamento dos homens com Deus mudou dramaticamente. Vocês sabem que Deus é santo e nós somos pecadores, amém? Verdade ou não? Então, quando o homem, antes de Cristo, o relacionamento do homem com Deus era um relacionamento distante, porque o homem pecador não podia se aproximar de Deus. Tanto é que a religião judaica era uma religião excludente. O templo, onde Deus habitava nos santos dos santos, tinha uma série de barreiras. A primeira barreira era para os gentios, se chamava barreira Soreg, e todos os gentios não podiam passar dali, sob pena de poderem morrer. A segunda barreira era a barreira para as mulheres. Somente as mulheres e os homens podiam ficar no pátio externo, mas as mulheres não podiam ir além. Havia uma escada chamada, e uma porta chamada Portão de Nicanor, que só os homens, varões de Israel, podiam entrar. Depois a próxima barreira era a barreira
da santidade, somente os sacerdotes podiam entrar, que era o lugar santo. E havia uma última barreira, que era o véu do templo, que só um homem, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano, no dia do perdão, ou Yom Kippur. Mas quando Jesus veio, e quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. Deus quis rasgar aquele véu, de maneira que somente aqueles que entregam o coração para Jesus, mas todos quantos entregam o coração de Jesus, pudessem ter comunhão com Deus para sempre. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Sabe, querido, se você já entregou, então o caminho está aberto. Diga assim: o caminho para Deus. Diga: o caminho para a intimidade está aberto através de Jesus. Então, portanto, eu quero dizer que a oração é um caminho certeiro para essa comunhão. E hoje eu quero falar sobre isso. Quero apresentar algumas verdades para vocês sobre como nós podemos chegar na intimidade de Deus através da oração. A primeira verdade que eu quero apresentar é que através da oração nós conhecemos a intimidade de Deus. Eu lhes apresentei, textos que mostram que Deus quer se dar a conhecer. Mas essa palavra conhecer é Yadá. Diga Yadá. Yadá não significa simplesmente conhecer com o intelecto. Significa conhecer experimentalmente. E eu vou dar alguns textos para vocês que comprovam isso. Jeremias 24:7 diz assim: dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Está falando de intimidade, de um povo que chama Deus de seu Deus, de um Deus que chama um povo de meu povo. Diga assim: quem conhece a Deus tem um relacionamento experimental com Deus. Jeremias 31:34 também diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece, diga conhece, fala Yadá, ao Senhor, porque todos me conhecerão, diga Yadá, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é maravilhoso, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Quem é mais fácil perdoar? Aquela pessoa que você ama e tem muita intimidade, ou um estranho qualquer? Quem aqui é pai e mãe? Você já teve que perdoar o seu filho alguma vez? É fácil, né? É mais fácil, não é? Por quê? Porque você ama tanto que você está desesperado para perdoar. Com Deus é assim. Deus está dizendo: olha, eu quero que eles me conheçam, que eles conheçam o meu coração. Eu quero que eles saibam que eu tenho prazer em perdoá-los. Eu não quero condená-los. Eu vou perdoar as suas iniquidades e jamais me lembrarei delas. Amém, queridos? É muito bom ter intimidade com Deus. Deus se dá a conhecer através da oração. João capítulo 10, Jesus se compara, ao bom pastor. No versículo 14 ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém? Quantos aqui são ovelhas de Jesus? Vocês não são estranhos a Ele. Ele conhece o seu nome, conhece o seu coração, as suas fraquezas, as suas qualidades, as suas razões, os seus motivos. Às vezes a gente foge de Deus porque acha que Deus vai nos punir. Querido, você é conhecido por Deus. Deus sabe até as razões pelas quais você caiu, pelas quais você errou. Ele conhece a tua história, conhece o seu caráter. Ele sabe tudo de você. E ainda assim Jesus diz: eu sou o pastor delas, e elas são minhas ovelhas. E esse relacionamento de pastor e ovelha, ele é uma metáfora muito usada na Bíblia. Porque a ovelha é um bichinho burro. A ovelha não é um bicho muito inteligente. Se deixar a ovelha por sua conta, o lobo vai pegar. Mas a ovelha tem uma característica: ela é dócil, ela confia.
ela se entrega. A Bíblia também compara aqueles que não querem a Deus como bodes. Tenta ter um bode na tua casa, que você vai ver se você virar as costas para ele, ó. Então diga assim: eu não sou um bode, eu sou uma ovelha, e Jesus é o meu pastor. Quando alguém conhece Jesus, se entrega, se rende a Ele, tem intimidade. E o que eu acho lindo é que ele diz que do menor ao maior. Você não precisa de pedigree, você não precisa de intelectualidade, você não precisa de qualidades humanas, de dons, de talentos. Você precisa simplesmente de ser uma ovelha. Do menor ao maior, todos. Não importa a sua condição social, a sua cor de pele, o seu gênero, a língua que você fala, basta que você invoque a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai ser o seu Senhor, e o seu Salvador, e o pastor da sua vida. Amém? Glória a Deus. A segunda verdade que eu quero apresentar a vocês é que a intimidade com Deus traz alguns benefícios extraordinários. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente aprende a ouvir a sua voz. E a maioria das vezes que Deus fala, meu querido, Ele sussurra. Ele não grita. Aliás, você não precisa gritar para Deus, porque Ele não é surdo. Você pode falar baixinho que Ele te ouve bem. Ô tio, por favor, corta o meu microfone aqui, deixa zerado. Pode ligar, tio, por favor. Quantos aqui ouviram o que eu falei com a Bia? Fiquem de pé, por favor. Olha que interessante, tem duas pessoas ali que têm um ouvido maravilhoso. Ou então tem leitura labial. Mas se você pode ficar de pé ainda, não pedi para parar. Pode notar que tem uma coisa interessante. Quem me ouviu aqui está onde? Está próximo, está perto de mim. Amém? Quando você tem intimidade, pode sentar com Deus. Você ouve o sussurro de Deus. A intimidade com Deus é para quem está perto dele. Você não pode ser íntimo de Deus e estar longe dele. É por isso que existem tantos filhos de Deus que nunca ouvem a Deus. Se Deus nunca falou ao seu espírito de maneira mansa, não é porque ele não queira falar. Aliás, ele está falando com você. Simplesmente você não está ouvindo. Por quê? Porque você não está próximo dele. Então, quem está próximo a Deus, quem tem intimidade com ele, ouve até mesmo o seu sussurro. É interessante, mas quando Elias ficou deprimido e foi para a caverna, veio um terremoto, veio um vento poderoso, e nenhuma dessas vezes Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, foi com uma voz sussurrando, suave. Diga assim: eu quero ouvir o sussurro de Deus. Sabe quando você pode ouvir assim? Se você buscar a Deus em oração. Porque quando a gente busca a Deus em oração, até o sussurro dele a gente vai ouvir. Amém? Quando temos intimidade com Deus, sentimos o coração de Deus. Quantos aqui são casados há mais de 30 anos? Ou perto disso? Fique de pé. Você já teve alguma experiência? Aliás, vamos dar uma salva de palmas, porque esse povo é vencedor, né? Hoje em dia isso é uma raridade. Fiquem de pé, por favor. Já aconteceu de alguma vez você ter transmissão de pensamento com o teu cônjuge? Ele vai falar uma coisa e você fala junto? Sim ou não? Ou então ele está pensando, está cantarolando uma música no coração e você sai cantando. Aí você fala: nossa, eu estava cantando essa música, eu também. Sabe o que é isso? É ouvir o coração. É você ter uma intimidade tão grande com o teu marido, com a tua esposa, que você pensa a mesma coisa. Amém? Pode sentar. Você sabia que com Deus é assim também? Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela não fica desesperada querendo saber o que Deus pensa. Ela não fica: o que será que Deus tem para a minha vida? Por quê? Porque ela conhece o coração de Deus.
Quantos querem conhecer o coração de Deus? Você que entregou a vida para Jesus há pouco tempo, eu te desafio a continuar buscando a Deus, porque você vai ouvir o que Deus fala. Olha, existem algumas mulheres, hoje eu falei muito às mulheres, né? As mulheres são muito mais próximas de Deus do que nós, homens. Mas tem algumas mulheres que eu prego aqui, a Clícia, por exemplo, cansei de ver a Clícia falando, oramos essa semana por isso. Uma outra pessoa assim, a Marluce. Às vezes eu me lembro do tempo que a gente tinha um culto na igreja, que a Marluce dirigia antes. E quando eu estava ouvindo ela liderando o povo em oração, eu falava, Espírito Santo, me caguetou, né? Você contou para ela, né, o que eu ia pregar. Porque ela estava usando às vezes até os mesmos textos. Por quê? Porque pessoas que oram têm intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, ouve o coração de Deus. Querido, eu quero te dizer que Deus fala. E quando a gente tem intimidade com Ele, nós descobrimos o que Ele sente, o que Ele pensa, o que Ele vai fazer. Mas isso não é um privilégio só dos homens. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Pastor Daniel é outro também, que é um orelhão, né, para Deus assim. Agora, não, querido, isso não é um dom. Isso não é uma coisa, não, eu recebi esse dom, eu ouço a Deus. Não, isto é uma prática. Experimenta parar de orar, se você vai ver se você não vai ficar estranho ao que Deus fala. Quanto mais nós oramos, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais conhecemos o coração de Deus. Amém? O terceiro benefício é que quando temos intimidade com Deus, recebemos o seu poder. Sabe, gente, Daniel 11:32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Está falando do anticristo, de como ele vai perverter o coração das pessoas. Mas, diga mas, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Amém, igreja? A intimidade com Deus nos empodera. Portanto, quando você se sente abatido, alquebrado, deprimido, enfraquecido, saiba que o que você precisa é de intimidade com Deus, porque quem chega perto dele recebe da sua unção e do seu poder. Amém? Então, muitas pessoas têm que enfrentar as demandas da vida e se sentem cansados, fatigados. Existe um termo no inglês que é chamado de burnout. Já ouviu falar de burnout? Burnout literalmente é você for consumido pelo fogo, sobrou cinzas. E burnout expressa aquela atitude mental de uma exaustão completa, quando o indivíduo já não consegue fazer absolutamente nada. No inglês também tem uma outra expressão que diz overwhelmed. Você ficou destruído, abatido a tal ponto que você não consegue reagir, não consegue responder às demandas da vida. Quando a alma está burnout, o indivíduo cheio de potencial está amarrado, inerte, estéril. Por quê? Porque está muito fraco. Em contrapartida, quem se aproxima de Deus recebe a sua unção, a sua força, o seu refresco. Amém? Amém. Davi sabia disso. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele fala: ele me conduz a águas tranquilas, refrigera minha alma, me leva a verdes pastos. Ele está usando mais uma vez a figura do pastor que leva a ovelhinha até encontrar um oásis para beber e se refrescar. Quantos aqui estão precisando hoje de um empoderamento da força de Deus na sua alma? Que eu quero te dizer, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Quantas vezes na minha vida eu estava cansado e nas madrugadas eu busco a Deus e Ele me visita e Ele me enche, e eu saio daquele momento uma hora depois alegre, cheio de vida, cheio de coragem, cheio de força para vencer as demandas da vida. Amém?
A pessoa que tem intimidade com Deus, ela é capaz também de discernir os destinos que Deus tem para ela. Um relacionamento de intimidade permite que nós saibamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O Salmo 40 é um salmo que eu gosto muito. Aliás, estava no meu primeiro disco, né? O Lágrima. O Salmo 40 começa dizendo: esperei confiadamente no Senhor, ou confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Aonde estava Davi? Perto do Senhor. No versículo 3 ele diz assim, Salmo 43: e me pôs nos lábios um novo cântico. Diga, cântico. Não é murmúrio, não é reclamação. Ele me pôs o quê? Um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando você busca Deus e tem um relacionamento de intimidade com Ele, queridos, Ele se inclina para você. E a pessoa que recebe este relacionamento de intimidade tem um destino de bênção e é avisado por esse Deus na sua alma sobre o futuro que está destinado a ela. Amém? Então, eu queria usar aqui uma ilustração que eu li há algumas semanas. Havia na Idade Média um castelo na Escócia chamado Emerald Castle, Castelo de Esmeralda. E toda vez que um rei da Escócia ia ser empossado, ele se sentava numa rocha chamado Pedra do Destino. Diga, Pedra do Destino. E todo rei que ia ser empossado, ele só recebia o poder para assumir aquele reinado depois que ele sentasse naquela pedra que ficava debaixo do trono. Em 1296, os ingleses invadiram a Escócia e levaram aquela pedra do destino para a Inglaterra, para Londres. E esta pedra foi colocada debaixo do trono do rei da Inglaterra. E qual que era a imagem ou a metáfora que ali estava encerrada? Que a Inglaterra não estava governando somente a Inglaterra, sobre a Inglaterra, mas também sobre a Escócia. E durante 700 anos, essa pedra ficou ali. E essa pedra, ela ficava dentro de uma sala do trono, onde estavam também muitos dos tesouros da coroa. Mas 700 anos depois, portanto 1996, a rainha da Inglaterra resolveu devolver aquela pedra de volta para os ingleses. Está vendo a pedra? Essa é a pedra real. E aí fizeram uma cerimônia. Por favor, bota outra foto. Essa é a cerimônia que aconteceu em que os ingleses, a coroa inglesa, estava devolvendo a pedra do destino para os reis escoceses. Mostra também a outra foto. Está vendo a pedra ali? Está vendo a coroa ali? Esse era o lugar em que ela ficava, a que ela está ficando hoje. Toda vez que um rei ia ser coroado, tirava dessa sala onde estavam as joias da coroa e colocavam lá sobre o trono, e o rei era empossado. Mas por que eu estou contando isso para vocês, queridos? Por uma razão simples. Foi exatamente isso que o diabo fez conosco. Nós éramos filhos de Deus, filhos do rei, e portanto príncipes. O destino de Deus para nós, para a humanidade, era que nós tivéssemos autoridade, poder, nobreza. Só que o diabo roubou isso de nós. Mas um dia, Deus enviou Jesus. E Jesus tomou do diabo esta autoridade, esse poder, e devolveu para a igreja. Glória a Deus! Hoje, aqueles que vivem na intimidade com Deus tem de volta esta autoridade, esta realeza, esta nobreza. Amém, irmãos? Por quê? Lá em Mateus 21:42 diz assim: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Que pedra é essa? Jesus, diga, que pedra é essa? Essa veio a ser a pedra principal, angular,
Isto procede de Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém, irmãos? Então, eu usei essa figura porque foi exatamente isso que Deus fez. Da mesma forma que quando a pedra foi arrancada dos escoceses, era como se eles tivessem perdido o direito de nobreza, de realeza, de autoridade. E quando essa pedra foi devolvida para quem de direito, era como se os escoceses voltassem a ter soberania. Jesus, diga: Jesus é a minha pedra angular, é a minha pedra de esquina, diga: a pedra de tropeço. Ele é essa rocha de escândalo. Então aqueles que não se entregam a Ele continuam fora do propósito de Deus, do propósito de Deus para a humanidade. Mas quem se rende a Ele tem de volta esta autoridade, esta nobreza, esta realeza. Você pode até não ter pedigree humano, diga assim: mas eu tenho pedigree divino. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, dizer graças a Deus. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que nele fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que anuncieis as maravilhas dos que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não tem um propósito pequeno para você, ao contrário, Ele quer que você se destaque, que você brilhe, que você apareça, que você ilumine, que você influencie, porque Ele é o Rei dos Reis, e nós, os seus filhos, somos nobres. Diga: eu sou nobre por causa de Jesus. Agora, não adianta nada você ser nobre e não agir como. Então, através da intimidade com Jesus, com o Senhor, você volta a adquirir essas características. Quando temos intimidade com Deus, produzimos frutos. Em João capítulo 15, todos vocês conhecem a parábola que Jesus usa. A parábola é uma metáfora que Ele usa, quando Ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E Ele diz: é impossível frutificar se o ramo é cortado da videira. Quando você está próximo a Ele, ligado a Ele, você será frutífero. O problema é que as pessoas perderam esta consciência. Você passa por dificuldades, você procura todos os outros meios. Eu cansei de ver gente que me procura no gabinete, chega: pastor, estou com um problema grande, um problemão, já fiz de tudo, só falta orar. Minha querida, tinha que ter feito orar primeiro, porque você não estava aqui. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, Deus fala conosco. Todas as pessoas que chegaram próximas a Jesus vieram de um jeito e saíram de outro. Eu me lembro de Maria e Marta, que chegaram perto de Jesus chorando e culpando a Jesus: Senhor, se eu tivesse chegado aqui mais cedo, meu irmão não teria morrido. Ela não sabia que Jesus atrasou de propósito, porque Ele não queria curar Lázaro, Ele queria ressuscitar Lázaro. E aí Jesus disse para Maria e Marta: vocês não sabem que se creres, verás a glória de Deus, que ainda que estiver morto, ressuscitará? Ela: eu sei que a gente vai ressuscitar no último dia, mas não importa, Deus, Ele morreu, Jesus, Ele podia ter vivido se eu tivesse chegado aqui. Aí Jesus vai lá e fala: Lázaro, sai para fora. E o maravilhoso é que Jesus deu um nome, né? Porque naquele lugar tinha outras tumbas. Porque Jesus falava sai para fora, ia sair um bando de mortos dali. Então Ele falou: Lázaro, só você, sai para fora. E ele saiu de lá, 4 dias de morto. Por quê? Porque Jesus tinha um plano. Eu quero dizer que Jesus tem um plano na tua vida, e pode ser um plano de ressurreição. Então, creia nisso, tenha intimidade com Ele. Quando a gente conhece ao Senhor, a gente não vive cheio de medos, de pavores, de ansiedades. Algumas coisas acontecem na vida de pessoas que se distanciam de Deus, que não estão próximas a Deus. A primeira coisa
é viver sobressaltado, com medos, com pavores, com ansiedade. Quantos aqui estão vivendo assim hoje? Com medo do futuro, medo do futuro do Brasil, do desemprego, da bancarrota, da quebração, de tudo isso. As pessoas estão assim. O que as pessoas precisam? Precisam de Deus, precisam da intimidade com Deus. Provérbios 28 diz assim, versículo 1, presta atenção: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. O que Salomão está dizendo? Ele percebeu que na vida, o indivíduo que não tem um relacionamento com Deus, ele tem medo de tudo. Sabe aquele camarada que está culpado, que sente culpa e está sempre olhando para trás? Eu me lembro que quando eu era jovem, eu era muito bagunceiro, fazia muitas coisas, né? E eu vivia com medo da polícia. Eu olhava assim, será que tem a polícia hoje? Aí um dia eu falei, mas que eu não fiz nada de errado? Por que eu estou com medo da polícia? Quem não deve, não teme. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o indivíduo que é perverso, que o indivíduo que não tem um relacionamento com Deus, ele corre até quando não tem ninguém perseguindo ele. Mas o justo, diga o justo, diga aquele que tem intimidade com Deus, ele é intrépido como o leão. Você sabe que o leão, além dele ser muito forte, ele tem algumas armas para fazer o inimigo correr. Você já ouviu um rugido de leão de perto? Estremece, irmão. Até a juba dele é imponente. Quando ele ruge, a 8 quilômetros de distância os animais ouvem. E ó, que a Bíblia está dizendo que se você estiver com Deus, num relacionamento com Deus, você não vai ser medroso, não vai ter medo de nada, ao contrário, vai ser intrépido como leão. Para de ser gato, seja um leão. Tem muito cristão que é gato, chega para Deus assim, miau, Deus, miau, Senhor, olha para o meu problema, miau. Seja um leão, meu irmão, dá uma rugida que o diabo vai fugir de você. Deus é fiel, Ele é bom para você, Ele quer que você seja forte na sua presença. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Queridos, a Bíblia diz que Deus amou tanto ao mundo, que Ele nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto que Ele deu o seu melhor. Deus não quer que você pereça. Diga, Deus não quer que eu pereça. Diga, eu não vou perecer. Porque se eu estou com Deus, eu não vou perecer. Diga, eu não vou perecer. E eu quero declarar para você, você pode estar vivendo momentos de dificuldades, de trevas, de momentos difíceis na sua vida, mas Deus está dizendo que você não vai perecer. Então não tenha medo, porque aquele que conhece o amor de Deus não tem medo. Porque o perfeito amor, e só existe um perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora o medo. Quando você não está próximo de Deus, começa a entrar um monte de minhocas, de pensamentos ruins. Ah, Deus não te ama, Deus não se importa com você. Sabe esse problema que você está enfrentando? Vai se ferrar, porque você não vai conseguir resolver. E Deus está na dele, não está nem aí com você. Não, meu irmão, Ele está muito aí com você. Ele se importa com o seu problema. Ele vai te ajudar nas suas lutas. E Deus está te dizendo, se você me conhece, você não vai ter medo, porque você vai conhecer o perfeito amor que lança fora todo medo. Amém, igreja? Diga, eu creio. Portanto, quem está próximo de Deus tem coragem. Em contrapartida, o medo e o desespero vêm do distanciamento de Deus. Quando eu estou próximo de Deus,
eu fico corajoso. Quantos aqui já enfrentaram alguma luta com coragem, porque estavam vivendo um momento precioso de oração, confiando em Deus? Todos nós passamos por lutas na vida, perdas, perder pessoas que amamos, enfrentar momentos difíceis, mas aquele que está próximo de Deus sabe que o choro vai durar a noite inteira, mas de manhã virá alegria pelo amanhecer. Por isso é tão importante termos intimidade com Deus através da oração. Quando não estamos próximos a Deus, ficamos fracos facilmente. Agora a Bíblia diz que aquele que procura Deus, Deus aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. E a nossa fraqueza, na verdade, é um convite de Deus para vir com a sua força. Porque quando eu sou fraco, dizia Paulo, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque ele percebia que havia momentos que a força dele não era suficiente, mas a força de Deus era. E eu quero dizer que Deus está dizendo isso para você. Você tem um Deus que é todo poderoso. Não importa o tamanho da sua luta, não importa qual seja a tua dificuldade, o nosso Deus é poderoso. Invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Diga intimidade, diga oração, diga busca. Quando você ora a Deus, você é forte. Quando você se afasta de Deus, você é fraco. Quando nós não estamos próximos de Deus, a gente busca substitutos para nos ajudar. Sim ou não? Tem gente hoje que tem milhões de amigos no Facebook, mas não tem nenhuma intimidade com amigo algum. Por quê? Porque está substituindo o amigo verdadeiro pelos milhões de amigos da internet. É óbvio, é ótimo, eu tenho milhões de seguidores e amigos do Facebook, mas eles não me conhecem, eles não sabem como eu sou, eles não sabem o que eu penso da vida, das coisas mais importantes, eles não sabem das minhas lutas, das minhas dificuldades, das minhas qualidades. Por quê? Porque eles conhecem o Lamartine da internet, o pastor que prega, eles não sabem quem eu sou. Mas os meus amigos que estão próximos de mim, me conhecem. Muitas pessoas não sabem nada a respeito de Deus. Por quê? Porque não têm intimidade com Ele. E substituem pela internet, pelo trabalho, pelo poder, pelo dinheiro, pelas conquistas, e acham que estas coisas serão suficientes. Querido, não adianta ter todo o dinheiro do mundo, porque na hora que você vai enfrentar a morte, enfrentar uma perda importante, só Deus pode preencher o teu coração. Amém? Então não abra mão da intimidade com Deus. Não o substitua por ninguém ou por nada. Quando não estamos próximos de Deus, experimentamos solidão e alienação. Quantos de vocês já viveram momentos de solidão? Momentos em que você pode estar rodeado de muita gente e ainda assim se sentir sozinho. Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, ninguém me entende. Já fez isso? Às vezes a pessoa que está do teu lado, a tua esposa, o teu marido, teus filhos, não entendem o que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus entende. Deus sabe de tudo. E Ele quer ter intimidade com você. É maravilhoso quando a gente está na presença dEle e a gente ouve Deus dizendo: filho, eu sei o que você está passando. Meu filho Jesus já passou por isso. E Ele pode interceder por você. Aliás, Ele está intercedendo por você de dia e de noite. Não é lindo isso, irmão? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Quando estamos longe de Deus, até no meio das pessoas, nos sentimos sós. Mas quando estamos perto de Deus, você pode estar vivendo sozinho, pode estar caminhando o caminho da sombra da morte. Aliás, a morte, irmãos, é uma coisa que ninguém vai fazer junto com ninguém. Sim ou não? O momento da tua hora, quando chegar, você vai sozinho. Sozinho não, com Deus. Davi sabia disso. Ele disse: ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é lindo isso? É intimidade. Davi era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Quantas vezes na sua vida ele estava no deserto sozinho, fugindo de Saul, não tinha ninguém, nem animais, nem nada, mas ali ele compunha os salmos, ali ele sentia a presença de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como é gostoso ser consolado por Deus, queridos. Como é gostoso ser abraçado por Deus. Como é gostoso sentir o perdão e a graça e a misericórdia de Deus. Como é maravilhoso a gente sentir a presença de Deus, querido. Quando você entra na presença de Deus e sente a sua presença, você não quer sair da presença de Deus. Tem gente que antes de terminar o culto já levanta e vai embora. Não entendeu que a presença de Deus é melhor que a vida, que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos. Não se apresse para sair da presença de Deus, porque às vezes é no último segundo que Ele vai te tocar, que Ele vai fazer algo na tua vida, amém, irmãos? Não tenha pressa para sair da presença de Deus, da sua intimidade. A presença de Deus é maravilhosa. Por que pessoas se sentem vazias? Porque existe um vazio no teu coração. Preste atenção, que só Deus pode preencher, do tamanho de Deus. Se você está vazio, não é antidepressivo, não são pessoas, não é marido, não é mulher, não é filho, não são os amigos. Só Deus pode te tornar pleno. O Espírito Santo é o nosso companheiro. Você sabe como ele é chamado de Parácletos? Kletos, no grego é chamados, para, ao lado. O que é um paralelo? É aquele que é uma linha que caminha ao lado. O Espírito Santo está ao lado o tempo todo. A palavra parácletos no grego de hoje é o advogado. O que é um advogado? Advogado vem de vocar, de chamar. Chamar o quê? Ao lado. Então paráclitos é grego, advogado é latim. Advogado, chamado para estar junto, ao lado. Quem tem o paráclitos, o advogado, que é o Senhor, nunca está sozinho, porque Ele está ao seu lado, em todas as horas, em todos os momentos. Você jamais estará sozinho. Então, querido, aprenda, aplauda o Senhor, aprenda a ter prazer na intimidade de Deus, a ter prazer na sua presença. Eu amo as madrugadas. Sabe por quê, irmãos? Porque eu oro. Eu já tive momentos de ter guerras espirituais terríveis, de sentir a morte presente, de sentir o sufocamento de Satanás sobre a minha vida. Sabe o que eu faço? Eu clamo por Jesus. Esse é o nome mais poderoso para a gente clamar na hora da luta, da dificuldade. A intimidade de Deus é maravilhosa e a gente conquista através da oração. Eu quero terminar essa palavra citando um texto em que Jesus fala a uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versos 15 a 18. Jesus diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esta é uma das 7 igrejas do Apocalipse, a única igreja para a qual Jesus não fez nenhum elogio. 0.
Era uma igreja nominal. Aliás, o nome Laos, no grego Laos é povo. Laodiceia significa justiça humana. Era um povo que acreditava na justiça própria. Não precisava de Deus. Era uma igreja numa cidade rica, pujante. Eles tinham diversas indústrias naquela época. A indústria, por exemplo, da formulação de colírios. Por isso que Jesus usa a figura do colírio. Eles tinham ouro, eles tinham linhos, eles faziam vestimentas e vendiam. Era uma cidade pujante. E Jesus diz: vocês acham que vocês têm tudo? Vocês não têm nada. Vocês são infelizes, pobres, cegos e nus. A verdade, queridos, é que a cidade de Laodiceia, quando eu fui um desses anos para Israel, eu fui também à Turquia, e nós visitamos essa cidade. E nós visitamos uma cidade chamada Pamukkale. Quem foi comigo se lembra dessa cidade? Fica de pé. O que tinha nessa cidade de Pamukkale de interessante? Aquelas águas termais bem quentes, né, que formava uma piscina branca, né, de calcário. Na verdade, ali em Pamukkale, era uma cidade perto de Laodiceia. Havia fontes de águas termais, águas bem quentes, saía a 80 graus. E ali era um lugar onde eles usavam muito para cura de enfermidades. Até hoje, pessoas que têm problemas de artrite, artrose, vão para as águas térmicas, né, para tomar aqueles banhos quentes, gostosos. Então era um lugar muito importante para cura. Ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. Havia uma outra cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que tinha fontes de águas geladas. E era usada para refrescar. Naquele tempo não tinha gelo, irmãos. Então, quando alguém queria uma água geladinha para se refrescar, ali era o lugar para buscar. Pois bem, Laodiceia ficava no meio dessas duas cidades. Da cidade de Pamukkale ou Colossas e também Hierápolis. O que eles fizeram para resolver o problema? Eles fizeram 2 canais. O canal de águas de Hierápolis chegava até Laodiceia, saía frio e chegava morno, porque corria no canal, tomando sol causticante, o frio ficava morno. O canal de águas de Pamukkale saía quente e chegava como? Morno. E Jesus usa esta figura dizendo: você não é nem quente e nem frio. Você não tem água quente que cura e nem água fria que refresca. E água morna vão combinar. Toma de manhãzinha aquela água morna para você ver como é bom. Você quer vomitar. Não é verdade? A água quente é gostosa, tomar um chazinho, né? Um café bem quente, uma delícia. A água gelada também, na hora que você está com calor, é maravilhoso. E a água morna? Imagine você, no que calor assim, fala: vou tomar uma água gelada, está morna. Laodiceia não recebeu nenhum elogio, porque eles estavam distantes de Deus, de Jesus. Achavam que não precisavam de Jesus, que tinham tudo. E Jesus disse: vocês não têm nem a água quente que cura, nem a fria que refresca. Vocês são mornos. E vocês estão provocando em mim repulsa, vontade de vomitar. Tem muito cristão morno, irmãos. É por isso que Jesus fala: eu prefiro que você seja quente ou frio. Morno de jeito nenhum. Amém? Mas será que tem solução para crente morno? Qual é a solução? Esquenta. Jesus fala para essa igreja em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Está falando do coração. E cearei com ele e ele comigo. Ponha por favor aquela foto da porta. Quantos de vocês na infância foram criados na escola dominical e viram essa figura aqui?
Eu usei essa de propósito, porque todo mundo tinha aquele livrinho com essa foto, né? E usava exatamente para falar desse texto. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Para o povo judeu, não existe mais nada que revele intimidade do que convidar alguém para comer em casa. Aliás, a palavra mesa no hebraico, shulchan, se escreve igualzinho a shelchen, que significa pertencente à graça. Então, existem judeus que quando vão fazer negócios, não chamam o camarada para o escritório, chama para um almoço. Se um dia você quiser alguma coisa de mim, meu irmão, não me chame para o escritório, chame para uma boa massa, uma pasta, um churrasco. Pô, eu entrego tudo. Então a própria palavra mesa no hebraico, que chama shulchan, se escreve igualzinho, porque no hebraico você só tem as consoantes, você não tem as vogais. Shelhen significa pertencente à graça, porque no hebraico essa palavra shel é de alguém, né? Shel é pertencente a alguém, e hen é graça, misericórdia. É isso que Jesus está falando. Eu estou aqui fora, eu quero entrar. Dá uma olhada nessa foto aqui. O que tem de interessante nessa porta aqui? Cadê a fechadura? Não está do lado de fora, meu querido, está só do lado de dentro. Jesus quer entrar, mas quem que tem que abrir? É você. Quando você abre a porta de dentro do seu coração, Ele entra. E Ele está dizendo, e quando eu entrar, eu vou sentar. Não vai ser rapidinho, vai ser uma ceia, vai ser uma festa, e a gente vai ter comunhão, eu com você e você comigo. Você que se sentia poderoso, rico e que era miserável, agora você vai reconhecer a principal riqueza da vida, que é o relacionamento com Ele. E você nunca mais vai se sentir sozinho. Nunca mais você vai ter medo do futuro, porque eu sempre estarei com você. Eu estou à porta, e o Senhor está dizendo hoje para você, meu querido, eu estou à porta, estou batendo. Será que tem alguém aqui que vai abrir a porta para o Senhor? E vai dizer, entra, Senhor. Entra e entra para valer. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu era um indivíduo odiado, publicano, ainda por cima era baixinho. Verdade, ele é um indivíduo que todo mundo odiava, porque ele tirava dos judeus para dar para os romanos, sendo judeu. E um dia Jesus passando, ele queria ver Jesus, já tinha ouvido falar dele. Ele subiu numa árvore de sicômoro para ver Jesus passar. E quando Jesus passa, olha para cima, porque Jesus vê o coração, irmãos. Eu disse que a nossa intimidade com Ele faz com que a gente discirna o coração de Deus. Mas Ele conhece o teu coração. Ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce rapidinho, desce depressa, porque eu quero ir na sua casa. E todo mundo ficou horrorizado. Nossa, um publicano. E Jesus vai lá e tem um momento de comunhão com ele. E Zaqueu, que era aquele indivíduo ladrão mesmo, porque ele roubava dos judeus, roubava dos romanos. Ele pegava o dinheiro dos judeus para dar para os romanos. Você acha que ele dava tudo para os romanos? Não, era um pouquinho para ele. Ele era semelhante a alguns dos nossos dias. É para campanha política. Que campanha o quê? Eles roubam tanto que dá para fazer para 30 campanhas por 30 gerações, 120 anos, em cada 4 anos, né? E Jesus entrou, e sem que Jesus tocasse no assento, Zaqueu se sentiu tão honrado que ele falou para Jesus, Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Deve ter roubado muito. Mas ele descobriu a intimidade com o Senhor. Sabe, gente, não existe nenhum empecilho para Deus. Jesus não vai escolher os santinhos para entrar na vida. Ele entra na vida de quem abre a porta para Ele. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo agora, se você abrir a tua vida para Ele, Ele vai entrar, vai ter comunhão com você, e nunca mais você vai ser a mesma pessoa.
Amém? Então, oração, queridos, é o caminho mais direto para a intimidade com Deus. A palavra fala sobre aquilo que Deus fala, mas a oração nos leva a ouvir num outro nível, numa outra dimensão, na dimensão interior da alma e do espírito. Apresente-se ao Senhor agora. Diga: Senhor Deus, eu me apresento a Ti, humildemente e em nome de Jesus, para Te suplicar pela minha vida, pela minha família, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Aprender a ouvir o Teu sussurro, a discernir a voz do Teu coração. Eu reconheço, Senhor, que sou incapaz de resolver os meus problemas, mas hoje eu me apresento ao Senhor, confiadamente, Senhor, sabendo que o Senhor tudo pode, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu quero ter intimidade contigo todos os dias da minha vida. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, a buscar ao Senhor em oração, a conhecer os Teus caminhos, a sentir o Teu amor e o Teu cuidado pela minha vida, para a honra e glória do Teu nome. Eu me rendo, eu me entrego completamente ao Senhor. E agora, Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos.